Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Everson Bento e vocês estão no canal Reflexões sobre a Vida. Esse vídeo, pessoal, é um vídeo inicial aqui, tá? Onde eu vou estar aí dando início a esse canal. Um canal aí que eu quero trazer aqui algumas reflexões, né? Sobre a vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E pautado e baseado, assim, sobre princípios e valores, né? Os quais eu prezo muito, princípios e valores cristãos, tá ok? Não quero aqui impor nenhuma regra à vida de alguém, nenhuma forma de viver, né? A ideia não é essa. A ideia está tentando contribuir de alguma forma positivamente, né? Mediante algumas experiências aí, a quais eu já vivenciei e já presenciei aí, né? Na vida de amigos, de pessoas mais próximas, tá ok? E o assunto de hoje que eu quero estar abordando com vocês é um assunto aí voltado, né, aos videogames, né? E, pessoal, já não me levem a mal, porque assim, vocês puderam ver o título aí que videogame pode acabar com a sua vida, né? Na verdade seria assim, o excesso, né? Não seria propriamente aí o videogame em questão em si. E eu quero falar assim de experiência, né, minha mesmo aí, que eu já tive, que eu já vivenciei. Então, pessoal, desde moleque aí, né? Desde que eu me entendo por gente, eu sempre curti muito. Na verdade, assim, o meu início com tudo isso foi nos fliperamas, né? O pessoal mais antigo aí da década de 80, 90 vai saber do que eu estou falando, tá? O pessoal que tem seus 40, 45 anos, né? E logo depois vieram as locadoras, né? Onde a gente alugava, né? Pagava pelo tempo, né? Meia hora, uma hora, né? E ali a gente jogava Super Mario Bros, como é que fala? Sonic, né? Esses jogos aí, os mais conhecidos, né? Eu gostava muito, futebol também, International, né? Superstar Soccer Deluxe e outros jogos, né? Do tipo aí, tá? Nessa época. E eu gostava muito, curtia demais, achava muito legal. E nessa época era muito difícil alguém ter um videogame, porque era algo muito caro, e quem tinha videogame era quem tinha uma condição muito boa, né? Era quem tinha uma condição muito boa. Então a única forma que a gente conseguia, o pessoal, né, mais desprovido aí de recurso, era nas locadoras e nos fliperamas. E depois de mais velho aí, quando eu já estava aí nos meus 20 anos e tudo, então eu, né, já trabalhando, então adquiri aí o meu primeiro console, né, que foi um PlayStation 2, logo em seguida um PlayStation 3, né, e um PlayStation 4 por fim, né? E era muito legal. E a questão toda do videogame a gente joga pelo prazer, né, que ele proporciona pra gente, né? É algo relaxante depois de um dia de trabalho, que a gente chega em casa, né? A gente mergulha num outro universo e faz a gente esquecer por um momento ali, né, dos problemas do dia a dia, da vida, das lutas, e nos traz, né, esses momentos, né, que nos fazem relaxar e esquecer um pouco aí dos problemas da vida. Mas aí há uma questão nisso aí, alguns problemas que acabam, né, impactando a nossa vida positivamente e negativamente, tá? E eu quero contar aqui algumas experiências, principalmente depois quando criaram essa coisa de jogar online, né? Algumas experiências aí que, a princípio até assim, eu posso dizer que negativas, tá? Mas ainda não vou entrar nessa questão de negativo e positivo não, mas são algumas experiências aqui que não tem como eu não falar agora e não são positivas, tá? Então eu lembro de estar jogando online, quando eu descobri essa coisa de jogar online, né? Aquilo tem um poder assim viciante, tá? E como eu falei, né, a gente procura os videogames e tudo como uma válvula de escape. Só que se a gente não tiver cuidado, isso se torna um problema seríssimo. Então, às vezes, eu jogando ali online, tá, com alguns amigos, né, conversando com headset e tudo, eu presenciei alguns fatos, né, que eu fiquei chocado até hoje. Eu tenho uma lembrança disso, né, de às vezes assim, outro colega do outro lado estava ali jogando e tudo, e de repente ele está tratando a mulher dele assim de uma forma terrível, porque ela pedia alguma coisa, falava alguma coisa com ele, para ele fazer e tudo, e ele xingava ela e tudo. Eu escutava aquilo, nossa, eu ficava quieto e falava, meu Deus, como que ele fala assim, né? E às vezes eu no meu exagero de jogar, porque eu cheguei nesse momento de exagero, tá? Eu às vezes me sentia culpado por aquilo, de estar fazendo aquilo, exagerando, né, na jogatina. Só que eu via, né, esses fatos, né, dos colegas ali tratando a esposa daquele jeito, e eu ficava chocado com aquilo, né? E sendo que eu achava que eu já estava vacilando muito, né? Na época eu estava casado e tudo, mas eu via que perto do que eu estava fazendo ainda não era nada, né? Então aquilo me marcou bastante. Eu lembro também de um outro fato de um colega
que a esposa estava para ganhar neném, né, para ter neném, e ele lá jogando, e ele dizendo assim, olha, poxa, eu acho que minha mulher está entrando em trabalho de parto. E ele falando com uma naturalidade assim, que eu falei, rapaz, o que você está fazendo aí, cara? Larga essa porcaria. E ele ainda disse assim, não, mas você acha que eu devo ir? Eu falei assim, olha que absurdo, gente, um absurdo, uma coisa assim que, né, ficou até hoje assim marcado, né? Você vê, é uma coisa que, poxa, pelo amor de Deus, né? Você tem uma situação dessa de uma esposa, né, grávida em casa, alguma emergência, alguma coisa que você tem que atender no celular, e você tá ali, sabe, não se importando muito com aquilo. E aí vem a questão, né? A maioria desses colegas meus, inclusive eu, né, acabaram se separando, tá? A minha situação, não vou entrar aqui em detalhes, tá? Eu não gosto muito de falar, né, da minha vida pessoal, mas não foi única e exclusivamente por isso, né? Foi uma série de fatores, né, que eu acabei, né, tendo um divórcio aí na minha vida, tá? Mas isso ajudou, tá? Isso ajudou. Então, aí, eu, né, falei para vocês dessas experiências que eu presenciei, que vivenciei, tá? E aí agora eu quero focar aqui, primeiramente, nos pontos positivos, né, do videogame, né? Porque assim, tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, nem 8 nem 80, vamos começar pelos pontos positivos. Primeiro ponto positivo aqui, pessoal, é a questão do idioma, né? De uma outra língua, de estar aprendendo ali o inglês, tá? Eu vejo como algo muito positivo, né? Eu aprendi muita coisa em inglês com os videogames. Inclusive eu me lembro de um fato, né? Eu trabalho com cadastramento de pessoas em um local onde que eu tenho que cadastrar essas pessoas. Eu tenho que tirar foto, pegar digital, e eu precisava pedir, né, para que o estrangeiro, no caso, tirasse o chapéu, o boné, para poder tirar a foto. E eu não sabia, né, como que falava isso. E eu me lembrei de uma cena, né, aí quem conhece, tá? É o Red Dead Redemption, né, o primeiro, quando o personagem, o John Marston, né, ele está chegando no México, né, ele atravessa a fronteira indo dos Estados Unidos para o México, e lá, né, ele é recepcionado, né, pelos mexicanos, que existe aquela rivalidade, né, existe, de mexicanos e americanos, e aí o mexicano chega para ele e diz assim, take off the boots, americano, né, tira essas botinas, americano, de uma maneira grosseira, rude, tá? E aí eu me lembrei, nesse momento, que eu precisava pedir para o rapaz tirar o boné, né, e eu lembrei dessa fala. Só que, obviamente, que eu não usei dessa forma, porque dessa forma é bem rude. Então eu, please, could you take off the cap, né? Mas só que eu me lembrei do videogame, tá? Dessa conversa, e apliquei esse aprendizado, né, no meu dia a dia de trabalho. Então, é algo assim que, se a pessoa quiser, ela acaba tendo um conhecimento, um aprendizado aí com o inglês, tá? Ajuda, né, na função cognitiva do raciocínio, né, de você tentar desvendar alguns enigmas, né? Ajuda muito no raciocínio, tá? Um outro ponto também que ajuda muito a questão da liderança, existem aqueles jogos que você faz, como é que fala? Cooperativo, né? Um ajudando o outro, então isso ajuda muito, aí sempre tem o líder, né? E de estar direcionando, ajuda muito nesse ponto também, ok? Então esses 3 pontos aí, há alguns outros pontos que também acabam ajudando muito a questão de estar jogando, mas eu só relacionei esses 3 aqui. Inclusive, sintam-se à vontade, se vocês, né, quiserem estar falando aí a respeito, né, de pontos positivos, podem estar comentando. E agora eu quero focar aqui nos pontos negativos, tá, pessoal? Que aí nós podemos começar pelo vício, né? Que, como eu falei para vocês, a gente busca o videogame como uma forma de escape. É legal, isso é válido, tanto que os especialistas, né, o pessoal de terapia e tudo, quando a pessoa está muito estressada, eles recomendam, né, que a pessoa faça aquilo que mais, as pessoas façam aquilo que eles mais gostam, né, os seus hobbies, né, e o videogame se encaixa dentro disso, é algo desestressante que ajuda, né, só que se a pessoa não tiver cuidado, isso se torna um vício, né, como a bebida, né, tem pessoas que bebem para relaxar e tudo, mas tem outros que acabam, né, se afundando aí na bebedeira, no alcoolismo, né, se viciando. E eu falo por mim mesmo aqui, tá, pessoal? Eu acabei indo para esse caminho. Não vou dizer assim que eu me tornei um viciado, porque aí eu posso até classificar aqui, e usando até mesmo o termo do videogame, né? Existe aquele viciado easy, o modo médium, né? Vamos botar em português, o modo fácil, o modo médio,
e o modo difícil, modo, né, mais extremo. Eu me colocaria dentro de um modo ali médio, indo para o extremo, tá? Eu lembro de passar, sei lá, 5, 6 horas seguidas, passar madrugadas e noites acordado, isso era terrível. Era bom, prazeroso na hora, só que isso me acarretava muitos problemas, né, de relacionamento familiar, a questão aí da qualidade de sono. Nossa, hoje eu lembro disso, eu falei, meu Deus, como que eu podia fazer isso, né? Então impacta muito negativo nessa questão aí, se a pessoa não tiver cuidado. Também impacta muito no modo, né, na questão financeira. Se a pessoa não tiver cuidado, ela sai comprando desenfreadamente, né, jogos e mais jogos, e é uma coisa também que hoje em dia acontece muito, o pessoal compra muitos jogos e acaba não jogando nenhum, e aconteceu isso comigo, né? Tinha lá uma vasta gama de jogos, e às vezes ia querer jogar e tudo, mas por ter tanta coisa, né, acabava não jogando nada, e tinha um gasto com isso, tá? Também não era nada extremo, mas às vezes eu percebia que eu dava uma extrapolada. E tem pessoas até, inclusive, né, que eu já vi casos da pessoa gastar, sei lá, valor até de um carro, né, com essas coisas e tudo. A pessoa tá um vício assim extremo, tá? A questão aí do relacionamento com a família impacta muito negativamente também, tá, pessoal? Eu, como falei para vocês, hoje eu sou uma pessoa divorciada já há um certo tempo, não vou entrar em detalhes, como eu falei, não gosto muito de focar muito na minha vida pessoal, mas não tem como eu estar dizendo isso aqui para vocês. Assim, não foi única e exclusivamente pelo videogame, mas isso contribuiu muito, né, para que eu chegasse a esse ponto aí, pessoal, de divorciar, tá? E algo assim que eu me arrependo muito, tá? De ter exagerado, né? Na época, né, como eu falei para vocês, passava noites, né, em claro, tá? Dias até jogando ali direto, sabe? Uma coisa assim absurda. Então, esses 3 pontos negativos aí que eu relacionei, e aí mais uma vez sintam-se à vontade, se vocês também quiserem estar aí compartilhando a experiência de vocês, dizendo se, né, relacionando algum ponto negativo a mais aí que de repente eu não me lembrei aqui, tá? E é isso. E aí, pessoal, vamos lá. Qual é a conclusão disso tudo que eu quero chegar, né? Não há problema em a pessoa lá, poxa, tá jogando videogame, né? Inclusive, até hoje eu jogo, mas assim, muito moderadamente, tá? Sem nenhum exagero. E não há problema, isso ajuda muito, uma forma, né, uma válvula de escape, que ajuda muito, né? A gente dá uma desligada um pouco do dia a dia, da correria, né? Que a vida em si, ela é uma luta, desde o dia que a gente, né, sai da barriga da nossa mãe. Então é uma luta constante, isso aí não tem jeito, assim é a vida e assim ela vai ser até o final de tudo. Então, o que eu quero dizer aqui, a conclusão disso tudo? Moderação, a palavra é moderação. Não há problema nenhum, né, em estar jogando, em estar se distraindo, se divertindo, mas a gente tem que ter moderação. É como uma comida, né, pessoal? Se tem sal demais, não vai ficar legal. Se tem sal de menos, também não é legal. Então tem que ter um equilíbrio ali, que isso ajuda muito, né? E aí se torna algo saudável, porque você vai estar fazendo um hobby que você curte muito, vai te fazer bem, né? E não vai causar nenhum mal quando você tem essa moderação. Só que aí, né, como eu falei no início do vídeo para vocês, o meu foco aqui, né, nessa questão da reflexão sobre coisas da vida, é tudo pautado e baseado em princípios e valores cristãos, né? E agora eu quero entrar nesse ponto aí também, tá? E aqui não quero impor nada para ninguém, é só compartilhar com vocês um estilo de vida, uma forma de viver, né, que eu adotei para minha vida e quero contribuir de alguma forma positivamente, tá ok? Mas sem impor nada para ninguém, porque até mesmo, né, o próprio Deus não impõe nada para ninguém. A questão é, o ser humano ele tem um vazio, né, um vazio na alma, um vazio dentro de si, não é verdade? Vocês vão de concordar comigo que esse vazio ele existe. E muitas das vezes, né, na maioria das vezes, a forma de preencher esse vazio é o quê? Saindo, né, jogando videogame, fazendo viagens, e não há problema nenhum nisso, pessoal, tá? Não está errado isso. O problema é que quando a gente não preenche realmente esse vazio com o que se deve ser preenchido, ele vai vivendo uma busca incessante, né? E esse vazio nunca vai ser preenchido, porque enquanto não houver ali um relacionamento com Deus, tá? Então não é possível a pessoa ter esse vazio preenchido, esse vazio saciado dentro de si. E aqui eu quero deixar alguns versículos, né, que foca muito nessa questão aí desse relacionamento com Deus, numa forma de preencher esse vazio.
e até também, inclusive, pessoal, uma forma de a gente ter moderação com tudo nessa vida, né? Não de um extremo ao outro, porque isso não é bom, né? Nem de mais, nem de menos, como eu falei aqui agora há pouco. Então, por exemplo, lá em 2 Pedro 2,19 fala assim: o vencido se torna escravo do vencedor. Então essa questão, né, de a gente estar buscando, aqui no caso específico eu falei do videogame, tá? A gente pode jogar e tudo, se divertir, mas isso não pode dominar a gente, porque se domina, a gente se torna escravo. E é isso que acaba acontecendo, não é verdade? Como eu falei do meu relato e como assim, de relato de muitas pessoas, tá? Lá em Eclesiastes também 7,16 fala que a moderação em tudo ela é boa. Então você vê que na própria Bíblia, né, nos orienta, né, a termos moderação para com tudo nessa vida, tá? Lá em Coríntios 6,12, né, também fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então essa questão aí da dominação que eu estou falando, né, da pessoa ser dominada por algo, então isso não é legal e a gente não deve se deixar dominar por isso, né? E a única forma de a gente vencer essa dominação, né, é se voltando para Deus, tendo forças, porque a pessoa por si só, muitas das vezes, ela até consegue, tá? Vencer um vício, né? Seja ele lá qual for, mas isso é momentâneo, né? Se Deus não estiver ali ajudando ela, em algum momento ela vai ter uma recaída, né, novamente, tá? E também Eclesiastes 3,1 fala que há tempo para tudo. Então a questão é a gente estar sabendo dosar a coisa, né? E quando fala tempo para tudo, Eclesiastes fala que há tempo para morrer, para viver, para sorrir, para chorar, há tempo para jogar videogame, né? Há tempo para dar atenção para a família. Então, pessoal, o ponto em questão aqui é moderação, né? A gente ter um equilíbrio na vida. Isso é o que vai fazer toda a diferença, seja lá com o que for na vida, futebol, videogame, sei lá, qualquer coisa, né? Então é isso, pessoal. A reflexão de hoje que eu queria estar deixando é essa, tá bom? Não quero aqui impor nada, nenhuma regra de vida para ninguém, é só aqui mesmo compartilhando a minha experiência, né? De situações as quais não foram muito boas, outras situações que foram boas, que foram legais, positivas, né, relacionadas ao videogame em questão aqui, tá bom? E agora sintam-se à vontade, eu gostaria que vocês participassem aí, que isso é muito importante, tá bom? Deixassem um relato de vocês, a curtida, tá bom? Se inscrevesse no canal, que isso aí ajuda aí aqui o trabalho, tá bom? Então é isso, meus amigos, eu vou nessa, fiquem com Deus.